Você já se pegou pensando em olhar o celular para ver o que está faltando na sua geladeira? Ou então pensou em receber no seu carro uma mensagem informando que a porta da sua casa foi forçada? Na verdade, tudo isso já está sendo desenvolvido por pesquisadores de sistemas interligados e inteligentes. É a internet das coisas, que permite conectar não só pessoas, mas também tudo que está ao nosso redor. Esse é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Oi, André. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM, nos 94,9, TV Univale no canal 11 da TV fechada aqui em Itajaí. Para entrar em contato conosco é fácil, pelo e-mail vivavozunivale@hotmail.com ou facebook.com/vivavozunivale. Isso mesmo, e para falar sobre isso, nós convidamos o professor Fabrício Bortoluzzi, que é professor dos cursos de Ciência da Computação e Tecnologia em Sistemas para a Internet. Obrigada pela presença mais uma vez, professor. Eu é que agradeço a oportunidade de participar. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Bom, eu entrei falando alguns exemplos aleatórios, né, para a gente aproximar um pouco do conceito de internet das coisas. Você pode explicar um pouco melhor para a gente? Sim, internet das coisas realmente é um nome moderno, é uma nomenclatura que é recente para essa ideia muito ampla, inclusive dos exemplos que você falou, Lisa, de que todos os aparelhos, todos os objetos, pessoas, todos os artefatos produzidos pelo ser humano ou da natureza podem ser, primeiro, monitorados e, segundo, tomar atitudes mediante a mudança no estado de operação desses aparelhos, desses dispositivos. Então, se trata de um assunto bem amplo, mas que pode afetar a vida, o dia a dia das pessoas no trânsito, na saúde, na educação, praticamente em todas as áreas onde o ser humano lida com informação. Uhum. E quando que esse termo, internet das coisas, ele surgiu? Ele veio da pesquisa de Kevin Ashton, no MIT, 2-3 anos atrás, onde ele consolidou uma forma de um nome, né, que viesse a resumir a ideia de que tudo, dispositivos eletrônicos ou não, todos eles podem ser monitorados a partir de uma rede em comum, e a internet é a rede em comum no planeta todo, então, internet das coisas. O que a gente poderia dar como exemplo de objetivos, então, dessa tecnologia? Tá. A ideia é assim, que havendo sensores baratos em qualquer aparelho, esses sensores consigam, através da internet, descobrir se aquilo que eles estão sentindo, por assim dizer, é uma coisa normal, por exemplo, a temperatura em casa na faixa dos 25 graus, ou então uma coisa anormal, por exemplo, a temperatura de 60 graus. Daí, então, com base na temperatura alterada, acionar um alerta para o dono da casa, acionar um alerta ambiental, interligar outros sensores da casa para decidir se aquilo é um incêndio mesmo, de repente acionar um sistema que combata o incêndio, supondo que a temperatura a 60, 80 graus seja mesmo um indicador de queima ou alguma coisa assim, é um exemplo que me veio na cabeça agora. Poderia ser outro na medicina, poderia ser do estacionamento, que você me reportou aqui antes da gente começar a conversa, de que estava difícil estacionar, por que não? Então agora que é barato ou é viável, colocar um sensor em cada vaga do estacionamento de uma cidade, público mesmo, e a partir desse sensor descobrir quantas vagas existem naquele momento livres ou ocupadas em determinada região. Aliás, acho que já existe um protótipo disso acontecendo em São Paulo. Né? Existem o conceito de cidades inteligentes, vem junto, é idêntico à internet das coisas, mas aplicado nas ideias de que semáforo poderia trocar informações com o automóvel com a vaga de trânsito com a equipe de coordenação de engenharia de tráfego, para decidir se aquele momento é um momento normal da cidade ou se é um momento que precisa de uma atenção, se é uma colisão, é um acidente, se é a hora do semáforo abrir ou fechar com base na quantidade de carros que estão em fila numa rua versus a outra rua. Tudo isso tem a ver com os sensores e atuadores que iriam em cada carro, cada vaga, cada semáforo, cooperando naquele momento para resolver um problema, que pode ser o trânsito, a colisão ou a vaga de trânsito. Uhum. E de que forma essa tecnologia, esses sensores, diversos aparelhos, carros, enfim, diversos objetos
eles se comunicam? Como que é feita essa parte? Ok. O sensor mesmo, ele é artefato assim que ficou muito, muito, muito barato ao longo dos anos. Estamos falando de sensores que custariam, sei lá, 15, 20 reais há 10 anos atrás e que hoje custam 5 centavos. Um sensor de temperatura, um sensor de presença que use ondas ultrassônicas para decidir se um objeto está na vaga ou se não está na vaga. Se existe um carro naquela faixa de trânsito ou não existe um carro. Então aí, primeiramente, a parte dos sensores. A segunda é a parte da comunicação do sensor, que imita em muito a rede sem fio que a gente tem em casa, que abrange toda a casa, uma grande pedaço da casa, mas que não requer, por exemplo, um sensor colado junto a ela. Uma pequena antena, muito barato, conectada ao sensor e uma interligação massiva. Essa é a parte do hardware, a parte de equipamento eletrônico. A segunda vem da inteligência artificial, vem das decisões, dos algoritmos que decidem, afinal de contas, se é um momento que houve uma colisão, já que dois sensores se aproximaram demais, se uma fila está gigante perto de outra que está lenta, para decidir se o semáforo vai abrir ou não, da temperatura e assim por diante. Então, dependendo da área que você me perguntar, André, eu vou te dar uma série de explicações específicas da área. Uhum. De que forma essa temática é abordada nos cursos da Univale? Você trabalha diretamente com isso? Olha, eu posso falar do Laboratório de Redes de Computadores, que é um laboratório ligado aí aos cursos de Engenharia da Computação, que lida muito com a confecção de sensores, com a confecção dos artefatos de hardware. Ciência da computação é o lugar onde a gente aplica técnicas de inteligência artificial justamente para tomar uma decisão com base no meu sensor, no teu sensor, na temperatura, na fumaça, no calor, em diversas variáveis do ambiente. E ainda sistemas para a internet, que é o curso que costuma trazer isso de uma forma mais, uma visualização fácil, de repente num dispositivo móvel, programar o alerta para sair da casa da pessoa, encontrar uma rota para o trabalho dela, onde ela se encontra, ou pela rede do celular. Então, todas esses malha de tecnologia, ela é abordada em pelo menos 3 ou 4 cursos aqui da nossa fundação. Uhum. Até nessa questão da comunicação mesmo entre os aparelhos, né? Essa tecnologia, ela não pode evoluir mais quando as empresas deixarem de fazer o seu sistema fechado. Por exemplo, relógios inteligentes, que são um exemplo acho que maior que a gente tem hoje. Muitos ainda são muito fechados. Por exemplo, um relógio da marca X só se comunica com o celular ou o tablet da marca X, o outro da Y só com a da Y. Isso não acaba travando um pouco a evolução dessa comunicação, dessa tecnologia? Pode-se dizer que num primeiro momento sim, porque o fabricante está muito interessado em ligar o seu smartwatch, seu relógio, ao seu tablet, ao seu computador, né? A sua marca. Mas o que acontece na onda da pesquisa, que vem logo em seguida, essa da exploração comercial, vem junto, vem a padronização. Isso já aconteceu, por exemplo, com as antenas de rede sem fio, com as placas de rede de computador, com todos os artefatos de tecnologia que estão à nossa volta. Falava antes para o André, por exemplo, o bocal de uma lâmpada já foi artefato proprietário. Hoje em dia, todo eletricista ou toda pessoa da área elétrica sabe que um bocal doméstico se chama E27. Todas as lâmpadas funcionam naquele bocal. É uma analogia para te dizer que a padronização vem junto. A internet é resultado de uma excessiva padronização, onde a gente não tem nenhum fabricante se sobressaindo. Todos podem fabricar aparelhos que se conectam a ela. Uhum. Fabrício, a gente estava aqui tentando exemplificar para aproximar um pouco essa informação dessa tecnologia nova. Há algum tempo, eu me lembrei dos Jetsons, aquele desenho animado, que dizia que no futuro nós teríamos algumas coisas que nós já estamos tendo, né? E o que nós já estamos tendo de prático usando essa tecnologia? Olha, eu diria que o próprio conceito de automação residencial, que agora usufrui dos conceitos de internet das coisas, é um exemplo bastante claro assim, de aplicação de tecnologia para o conforto, né, nesse caso. Automação das caldeiras que são usadas na infraestrutura toda, monitoramento ambiental, que não exija que um ser humano tenha que colocar uma régua no rio Itajaí-Açu para ver se a régua está medindo 7 ou 8 metros. Sistemas médicos que podem monitorar o corpo humano da pessoa e decidir se aquele momento é um momento normal da pessoa, se é um momento
uma urgência médica, né? Então, assim, monitoramentos fora da internet existem aos milhões. Desde o início do século passado existem os primeiros esforços para se monitorar de forma automática, né? Então, a gente tem esse monitoramento fora da internet que vem aos poucos sendo trazido para a plataforma universal. À medida em que eles vêm para essa plataforma de internet, eles passam a ser internet das coisas. Então, eu vejo que esses casos são os mais comuns de interligação de um mundo totalmente desconectado, que passa a ser vantajoso no momento que fica conectado na internet. E passa também a ter uma base de dados de diferentes coisas gigantesca também, que até servem para estudos, né? Exato. Existem definições assim que tratam de colocar a internet das coisas como monitoramento de todas as coisas do planeta como um único sistema nervoso. Então, pouco a pouco, sensores que estão hoje no mar, em barcos de pesca, em hospitais, em residências, vão ficando, como eu falava antes, ali, livres de uma empresa, livres de uma tecnologia única, livres de algum padrão proprietário, por assim dizer, para ficar nos padrões abertos. E aí os programadores vão criando novas formas de ver esses dados, novas interpretações para as temperaturas, novas interpretações para a velocidade do vento, novas interpretações para a velocidade dos carros nas cidades. Os GPS colaborativos também são uma extrapolação disso que a gente está falando. Você tem lá uma malha de todos os carros reportando as velocidades que se encontram hoje já, os congestionamentos que passam hoje. Daí, então, é muito possível, a partir desses dados massivos, aos milhões por segundo, se tomar decisões do tipo, ali há um congestionamento. Aqui na 101 não há. Decisões humanas aí já interpretadas. Vou sair mais tarde. Decidir a hora de sair com base no número de carros que passam por segundo num sensor colocado na margem da BR. Esse tipo de coisa era só mesmo Jetsons no passado, mas isso é extremamente barato, fácil de fazer e não há mais nenhum impedimento, então, nem mercadológico, nem técnico, é simplesmente uma questão de operar. Então, à medida em que as pessoas vão descobrindo essas possibilidades, os pesquisadores vão padronizando as comunicações, vão cunhando os termos como esse que a gente está tratando aqui hoje. Fabrício, com base nos seus estudos e nisso que a gente já está conversando nesse momento, para onde você imagina que pode evoluir a internet das coisas? Hoje a gente tem ela monitorando aquilo que já existe, né? A gente consegue imaginar hoje o sensor de temperatura, de estacionamento, do semáforo, mas existem o monitoramento massivo, por exemplo, do meio ambiente, pode revelar informações que a gente simplesmente ainda não consegue imaginar. Por exemplo, você colocar sensores a cada metro do rio Itajaí pode revelar um comportamento que nenhum estudioso até o momento sabe, porque ninguém foi capaz até hoje de medir metro a metro como funciona o leito do rio, o tráfego aéreo, descobrir agora com a capacidade que existe da gente monitorar toda a malha aérea do planeta ao mesmo tempo, toda a malha de navios, como acontece aqui na Univale, monitorar comportamentos que até então eram completamente desconhecidos e hoje que podem revelar conhecimentos novos, sabedorias novas para a humanidade. Então, a automação ela realmente pode revelar caminhos assim que são até difíceis de definir, mas para escolher aí campo, por exemplo, da medicina, ser trivial, ser banal, cada ser humano possuir um monitoramento completo o tempo todo, para que na iminência de um problema de saúde, de um ataque, de algum problema, juntadas as variáveis pelos sensores, estou falando de sensores de menores que um grão de areia, menor do que um grão, nanotecnologia massiva, tomando decisões para alertar um sistema médico, uma emergência, assim por diante. Então, de novo, para cada área que imaginarmos uma aplicação, sai um futuro surpreendente na internet das coisas. Mas até nessa própria questão no monitoramento da saúde, as companhias gigantes, Google, por exemplo, tem o controle, sabe dessas informações. Isso não acaba sendo uma arma, entre aspas, para poder vender publicidade ou vender, por exemplo, essa pessoa aqui está com esse problema, eu vou oferecer isso aqui, vou fazer isso. Ela não acaba tendo uma exposição muito maior da vida dela para essas empresas, não? Pois é, isso acontece hoje com o uso de internet e ficaria totalmente extrapolado com a internet das coisas, né? Você revelaria para uma empresa privada, sediada nos Estados Unidos, provavelmente, todos os hábitos, todas as movimentações,
tudo que seu carro faz, como é a temperatura na sua casa, que horas a porta abre, que horas a porta fecha. E realmente, André, é a moeda de troca, né? Os serviços vêm de graça, os serviços vêm só com propaganda, e a gente acaba sendo totalmente conivente com a revelação para essas empresas dos nossos hábitos. Isso acontece em redes sociais, por exemplo. Então, os 2 grandes riscos que eu vejo para a internet das coisas são exatamente a segurança dessas informações, porque se minha casa tem uma porta TCP, né, um IP lá aberto, que mediante um ataque bem feito consegue liberar a trava da minha porta, e digo para vocês que isso acontece, tá? Eu estou montando lá em casa exatamente um sistema desse, eu tenho que me preocupar para que ninguém consiga abrir essa trava com um comando de rede, que é muito mais difícil de eu rastrear do que um comando físico que ficaria filmado pela minha câmera que está instalada lá nesse momento. E a privacidade, porque ela revela, você dá de bandeja os seus hábitos de consumo, que são cruzados com o hábito de consumo de toda uma população para se descobrir novidades a respeito de um padrão de comportamento, de um hábito de marketing, que são fantásticos e que tornam essas empresas as mais valiosas do planeta. Intervalinho, a internet das coisas está na pauta do Viva Voz de hoje. Nosso entrevistado é o Fabrício Bortoluzzi. Depois do intervalo. Já voltamos. Hoje, nosso convidado é o professor Fabrício Bortoluzzi. Nós estamos aqui divagando e tentando compreender melhor o conceito de internet das coisas. Pois é, Fabrício, a gente estava aqui até olhando o Facebook no intervalo, e eles acabam de divulgar uma nova política que vai entrar em ação em janeiro, que vai mudar alguma coisa na relação com o usuário. Você chegou a dar uma olhada nisso? O que você pensa disso? Pois é, esse exemplo é mais um caso daqueles em que a gente tem a certeza de que as companhias que exploram, que oferecem o acesso, dão o produto, rede social, nesse exemplo, para o usuário final, elas estão interessadas realmente na traçagem do perfil, na elaboração de marketing sob demanda para aquele grupo de pessoas. Isso dá uma vantagem de competição para elas, que pode parecer pequena, mas é, como a gente disse, o que torna elas as empresas mais valiosas do planeta. Então, nesse mesmo sentido, o cidadão que consente com a coleta de dados e autoriza essas empresas a fazerem o uso que quiserem, acabam revelando seus hábitos, acabam dando de bandeja informações valiosas. E o usuário não tem outra opção, né? Ou ele aceita o termo de uso, no caso da rede social, ou ele tem que deixar de usar. Então, é o tipo da consequência que existe em você colocar na mão de poucas empresas hábitos tão particulares como são aqueles de quem usa a rede social. Agora, até nessa questão de privacidade também, mudança de hábito, de que forma a internet das coisas ela pode mudar o relacionamento que a gente tem com a tecnologia? Completamente. Exatamente, André, esse é o ponto. Internet das coisas muda a relação do ser humano com a tecnologia, porque torna a tecnologia algo... tem alguns nomes para isso, mas onipresente vai a melhor tradução. A pessoa não precisa saber que está interagindo com um sensor, que está interagindo com um roteador, que está interagindo com outro aparelho, no momento em que ela opera uma máquina, no momento em que ela usa esse microfone aqui da rádio, no momento em que é feita uma transmissão. Então, o que acontece com esse conceito de internet das coisas é que a internet fica embarcada num computador provavelmente escondido das tuas vistas, sem monitor, obviamente, esperando alguma coisa diferente dos padrões acontecer. Nesse momento, o sensor manda um comunicado para um atuador que você também não está vendo. Você não precisa entender tecnologia, um minerador não precisa saber que isso existe no momento em que está minerando lá numa caverna, né, minério. E daí ela fica, então, onipresente em todos os lugares. Existe a definição pervasiva, ubiquitous, e esses são os nomes que se dá para essa tecnologia que vai embarcada em todos os lugares e você não percebe que ela existe ali. Tá, independente da gente perceber a existência, será que a gente pode ficar dependente dela? Certamente, ao longo dos anos, assim, falando de 2, 3 séculos para cá, o ser humano vem ficando dependente de máquinas para transporte, dependente de máquinas no hospital, dependente de máquinas o tempo inteiro, né? Então, esse é só mais nesse caso, vejo como aumento da dependência, no sentido de que você pode eventualmente confiar
o monitoramento da segurança da tua casa, alguns poucos sensores que vão decidir se aquela hora é uma hora normal para a trava estar abrindo, por exemplo, às 3 da tarde, a gente está aqui trabalhando, o apartamento abriu às 3 da tarde. Então, a dependência que você vai criando e vai montando vidas em cima dessas decisões, elas certamente transformam uma sociedade. Isso aconteceu há 10 anos com o uso massivo de computadores, há 2, 3 anos com as redes sociais, e é difícil a gente ver uma humanidade hoje que abra mão desses monitoramentos. Imagine, por exemplo, no monitoramento aqui da região, decisões sendo tomadas porque o nível do rio passou de 7,5 metros para 8, de 8 para 8,20, gradativamente. Isso já acontece com muito esforço humano. Esse esforço humano poderia ser direcionado para outras tarefas mais nobres, e a tarefa de monitorar o meio ambiente ser feita totalmente por computadores, sem a necessidade de um ser humano ir lá. O ser humano só fica esperando o problema acontecer para remediar ou evitar. Até nessa questão de segurança, e com a internet a cada dia mais presente em qualquer tipo de objeto ou aparelho, de que forma a gente pode ter uma segurança maior para não sofrer ataques ou invasão, enfim? Olha, quando a tecnologia é muito nova, André, te digo que ela apresenta todos os riscos que você possa imaginar. Então, no momento, se você usar um protótipo de sensor que vai ficar ligado lá na sua residência, é certo que vai haver facilmente a capacidade de uma pessoa mal intencionada invadir e trocar, né? Eu vou dar um exemplo. Recentemente foi publicado um website que monitora 200, 300 mil aparelhos de câmera de segurança que simplesmente foram deixados sem login e senha, sem login e senha forte, né? Com sistemas login e senha, fechados, né? Sistema fechado, mas fechado. Assim, é um aparelho que fica filmando, que a pessoa não se importou em trocar o login admin e senha 1234 por outro, e aí rapidamente se descobriu ali 200 mil, 300 mil aparelhos com 8 câmeras, 16 câmeras cada um, e você pode assistir então imagens de segurança, entre aspas, do mundo todo, porque as pessoas deixaram de usar corretamente. Então esse é um exemplo mais ou menos aí para dizer que se a tecnologia for usada sem nenhuma crítica, ela piora, porque daí um invasor poderia realmente invadir uma casa mais facilmente. Você teria alguém lá na Polônia abrindo a trava da minha casa, por exemplo. Né? Então eu não vejo nenhuma não existe nenhuma solução de segurança que venha a mesclar o conforto perfeito com a segurança perfeita. Longe disso. Você não precisa nem chegar no nível da internet das coisas. Basta pensar nos roteadores domésticos, nos modems domésticos, que agora aqui quem está ouvindo certamente tem um modem ligado em casa. Esse modem é facilmente acessível de fora por várias falhas que existem nesses aparelhos. E aí, num conceito de internet das coisas, a segurança teria que ficar, né, na segunda instância, num segundo momento, haveria a remediação dos problemas, André. Então, eu falo como especialista da área, não há solução fácil para essa, digamos assim, ligação indiscriminada de sensores na rede de computadores. Como é que você vê hoje esse universo que envolve os hackers e tal? Como é que está isso? Tá ficando mais amplo? Tem mais gente realizando esse tipo de crime, né? O que eu mais vejo acontecer é realmente casos como esse das câmeras de segurança. Não é exatamente um ataque. As pessoas deixaram o login e senha padronizado das câmeras aberto para o mundo ver. Difícil categorizar como um ataque. Certo. É como um ataque, assim, digamos, malicioso. Existe o roubo de informações em banco, que também no Brasil digamos, uma coisa importante, acontece bastante. Existe a espionagem do governo norte-americano. Existe a revelação desse outro vírus agora, dia 24 de novembro, que provou que, pelo menos desde 2008, existem portas de acesso em todos os computadores comuns, desktops, né, desse sistema operacional que todo mundo usa em casa, que pode facilmente ser espionado, e era espionado. As pessoas, de fato, são espionadas o tempo todo. Esse é um terceiro, quarto grande vírus de computador que só pode ter sido feito por uma agência de espionagem. Acho que isso, mais do que ataque de hackers individuais, é o que mais aparece como preocupante, na minha opinião. E ainda, claro, os esforços de proteção que também muitas vezes funcionam. As empresas de antivírus, os especialistas em segurança, os produtos de rede defendem constantemente as redes de computador, principalmente as corporativas, como aqui da Univale, contra ataques
desses que podem roubar a informação. Mas, enfim, esse ambiente é completamente hostil, sim, e a remediação é muito difícil de fazer na maioria dos casos. Então, a gente vive uma situação acreditando que estamos em perfeito conforto, em perfeita segurança, mas o monitoramento, André, Lisa, é algo que acontece e parece que não tem fim. É o grande irmão mesmo, então. De fato, estamos vivendo, em 1984 exatamente, já começou. É a visão da segurança ou da visão do mundo inteiro sendo monitorado, a população toda monitorada, os hábitos monitorados. A gente colabora demais, por exemplo, usando rede social. Olha só. Bom, a gente está indo quase já chegando ao final. Queria que você fizesse ainda trouxesse mais um olhar sobre a internet das coisas, porque agora a gente puxou bem para o né? Verdade. O lado não tão positivo. Assim, a segurança nunca vai ser um impeditivo, ou seja, ninguém deixa de fazer uma tecnologia, um produto, uma inovação porque ela é insegura. Então, a onda é sempre essa. Primeiro vem a invenção e depois vem a proteção, a remediação daquela tecnologia inventada. A gente vai ver a internet das coisas nesses lugares, provavelmente, primeiramente, em casa, na automação residencial, nas cidades inteligentes, nos hospitais, no monitoramento humano e assim por diante. Isso, de certa forma, já está acontecendo. E é positivo. E é claro que vem primeiramente para ajudar e que tem sérios problemas de infraestrutura aí para serem resolvidos. É dizer que aqui na Univale o assunto que a gente trata é exatamente a proteção também desses sistemas, abordamos muito a construção dos equipamentos e fazemos isso no nível acadêmico, que é muito legal, porque daí não fazemos apenas com nenhuma intenção comercial, exatamente no sentido de saber criticar, saber usar, saber fazer. Mas a gente não tem volta, né, em relação à nossa relação, na verdade, com toda essa tecnologia. Não, né, nunca vai valer a pena abrir mão do uso do computador por causa da segurança, mas sim achar uma harmonia. Na minha opinião, a harmonia nesse momento é não usar a rede social, mas isso vai mudando de pessoa para pessoa conforme os interesses de cada um. Bacana. Vamos chamar o Fabrício para uma nova entrevista para falar sobre as redes sociais, que eu já vi que tem muita coisa interessante aí. É isso então, né, André? Vamos fechar? É isso aí. O programa de hoje fica por aqui e até o próximo.